Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje nessa segunda falaremos de despedidas. Falaremos das melhores despedidas de pilotos na Fórmula 1. Seja por uma aposentadoria que já estava planejada ou por uma prova que acabou sendo a última corrida daquele piloto mesmo que inesperada. Mas vamos falar das melhores últimas corridas de alguns pilotos na Fórmula 1. Mas antes alguns critérios. Não vamos contar corridas em que o piloto correu muito, mas acabou abandonando. Então fica as menções aqui ao Niki Lauda no GP da Austrália de 85, que teve uma grande corrida de recuperação, estava liderando, mas o freio foi pro beleléu e ele bateu. E também para Keke Rosberg no GP da Austrália do ano seguinte, que estava sendo sua melhor corrida no ano inteiro, dominando, mas o pneu estourou. Fora isso, não tem muito o que falar, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Nessas últimas listas aqui do canal estamos falando bastante dos anos 50, os primórdios. E hoje de novo vamos começar em 1951 com Luigi Fagioli. Luigi Fagioli foi um grande piloto italiano nos anos 30, 40 e 50. E participou da primeira temporada da história da Fórmula 1, onde terminou em terceiro atrás apenas de Farina e Fangio. Porém, em 51 ele foi deixado de lado pela Alfa Romeo e disputou apenas uma corrida, o GP da França. E foi lá que ele conquistou sua única vitória na Fórmula 1, se tornando o vencedor mais velho até hoje, aos 53 anos de idade, velho, outros tempos. Porém, foi uma vitória compartilhada. Fangio, seu companheiro, tava com o carro fumaçando e tal, e nessa época tinha como companheiro de equipe parar nos boxes e dar o seu carro para o outro companheiro. Essa gente inventa cada coisa. E foi isso que aconteceu. Fagioli, que estava em terceiro, deu seu carro para Fangio, enquanto o italiano ficava com o carro ferrado no argentino. Fangio venceu e aí a vitória para os dois com pontos divididos. E acabou sendo a despedida de Fagioli, que ficou pistolaço com a Alfa Romeo porque deixaram ele na pista com o carro fumaçado do Fangio. E aí, pistola da vida, o Fagioli decidiu se aposentar e já era, cara. Tchau, não vou mais correr. É, rapaz, essa é a história da Fórmula 1 em seus primórdios. E a despedida de Fagioli acabou sendo com vitória. Olha quem aparece aqui, ele, a lenda, o pioneiro brasileiro Chico Landi, que também é um grande personagem do canal. Quem viu as nossas lives de Cockpit Manager sabe. Cara, Chico Landi foi o primeiro grande piloto brasileiro na Fórmula 1, apesar de ter pontuado apenas uma vez. E foi exatamente essa corrida dos primeiros pontos que foi a sua última na categoria. A corrida em si foi o GP da Argentina de 1956, onde aconteceu a mesma situação de Fagioli. Chico Landi e Gerino Gerini dividiram a mesma Maserati, o que resultou nos primeiros pontos brasileiros da Fórmula 1 com o histórico quarto lugar. Inclusive, se quiserem ver, temos um documentário contando a história do Brasil na Fórmula 1, tá aqui no card passando, hein? Ele correu apenas 6 corridas na Fórmula 1, mas a sua última foi a mais importante de todas para o Brasil. Para quem não conhecia Chico Landi, esse é o cara. Seguimos nos anos 50. Imagina um piloto ter sido campeão na sua última corrida na Fórmula 1. Bem, esse foi o caso de Mike Hawthorne em 1958 no GP de Marrocos. Naquele ano, o único GP de Marrocos de Fórmula 1 sediaria a decisão da temporada, entre Mike Hawthorne, o líder com apenas uma vitória, e Stirling Moss, o melhor piloto não campeão da história. E o Mr. Consistência de 1958, Mike Hawthorne, numa boa, chegou em segundo e conquistou o título mundial daquele ano, sendo o primeiro campeão da Fórmula 1 com apenas uma vitória no ano. E afetado pela morte do amigo Peter Collins e também por problemas renais, ele anunciou a aposentadoria logo após ser campeão. Com isso, a sua última corrida foi simplesmente a do título. É isso, simplesmente isso, o cara se aposenta campeão. Parece até uma história que a gente conhece, né, cara? E eu vou contar mais à frente. Cara, esse é gênio, não me canso de exaltar, Jim Clark. E infelizmente temos que falar dessa aqui, cuja sua última corrida foi uma vitória, mas o triste é o que veio depois. Jim Clark no seu auge era quase imparável na Fórmula 1, um dos pilotos mais rápidos e insanos da história. Inclusive ele tem recordes que duram até hoje. E chegando na temporada de 1968, o escocês venceu a abertura na África do Sul
realizada no dia 1º de janeiro. Sim, era muito comum naquela época a Fórmula 1 começar no dia 1º de janeiro. E adivinha? Jim Clark fez a pole, a volta mais rápida e liderou 79 das 80 voltas. O maluco é brabo. Pena que seria a sua última corrida na Fórmula 1. Isso porque logo depois ele faleceu em um acidente em Hockenheim numa prova da Fórmula 2. Com isso, a sua última corrida na categoria foi uma vitória no melhor estilo Jim Clark. O fim foi infelizmente muito trágico. Porém, pelo menos a sua última impressão na Fórmula 1 foi, impecável. Não precisa rir, eu tô falando sério. Michael Andretti aqui nessa lista, mas pelos critérios adotados tem que entrar. Bem, Michael Andretti foi um cara que correu muito lá na Indy, cara, inclusive sendo campeão. Então ele não é piloto ruim, tá? Não é piloto ruim. Mas quando chegou na Fórmula 1, foi uma vergonha. Vergonha! Nas primeiras 4 corridas pela McLaren em 93, 4 abandonos. Seu Andretti já foi embora! Quando é que ele vai correr? A maioria na largada, na primeira volta. Só foi pontuar na Espanha e era muito irregular. Inclusive, vocês sabem qual era o motor que a McLaren usava nesse ano? Isso mesmo. Cosworth. Porém, justo a sua última corrida na Fórmula 1 foi a melhor. No GP da Itália de 1993, Michael Andretti já tava de aviso prévio. A McLaren já tinha falado assim, cara, tua última corrida, tá? Depois tu vaza, o Hackney vai entrar no lugar, já era. E ele conquistou simplesmente um pódio, 3º lugar em Monza. E assim, ele se despedia da Fórmula 1 com um pódio após uma temporada inteira de desastres. Depois disso, ele foi substituído por Mika Hakkinen, que teve impacto imediato, mas o pódio do Michael Andretti tá lá, cara, tá lá. A última temporada da carreira de Alain Prost foi impecável. Após o ano sabático em 92, ele trucidou a concorrência em 93 com aquela Williams potente. E cara, se a gente se acostumou a ver pilotos se aposentando, né, com abandonos ou com uma performance mais abaixo, não brigando na frente, mas o Prost fez sua última corrida em alta. O GP da Austrália de 93 em Adelaide foi a sua despedida. Ayrton Senna venceu aquela corrida de ponta a ponta com direito a uma inesperada pole. E Prost fechou em segundo, tranquilo, sem sustos. Nada tão brilhante, mas o Prost fechou a sua carreira no pódio bem ao estilo dele. Falando em pódio, foi nessa corrida que Senna e Prost protagonizaram essa linda cena, que inclusive você já deve ter visto. Tem jeito melhor de se aposentar do que ir ao pódio em alto nível? Tá aí uma que foi a primeira aposentadoria do Schumi, porque depois ele trollou e voltou com a Mercedes em 2010. Trolei! Mas como era aposentadoria na época, vamos contar aqui. Michael Schumacher no GP do Brasil de 2006. Aquela temporada de 2006 estava sendo de uma batalha incrível entre Alonso e Schumacher, onde o alemão anunciou sua aposentadoria em Monza. Mas eles chegaram na última corrida com Alonso 10 pontos à frente do Schumi. Mas ele ainda poderia ser campeão, bastava vencer e o Alonso não pontuar. Ah, bom, então assim sim. O heptacampeão largou em 10º, porém estava on fire. Nas primeiras voltas foi passando geral, agressivaço, até o Fisichella furar seu pneu. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Isso fez o Schumacher cair lá para trás. Mas você pensa que acabou? Não, o alemão foi se recuperando, passando um por um e terminou com essa linda manobra para cima de Kimi Raikkonen para pegar a P4. E assim, mesmo com problemas, ele terminou sua última corrida na época na 4ª posição, com direito a uma grande recuperação, puro show. O título não veio, mas pelo menos teve homenagem do Pelé e uma linda exibição. Mark Webber é um piloto que fez sua marca na Fórmula 1. Não foi campeão, mas teve seus bons momentos, principalmente na Red Bull. E após 9 vitórias pela equipe e um quase título em 2010, ele se aposentaria em 2013. A sua despedida seria no Brasil, em Interlagos, onde o australiano fez uma boa corrida. Ele largou em 4º, mas após a volta 1 estava em 5º. Novidade, o Webber largando mal, né? Só que ele passou o Hamilton, o Rosberg e por fim Alonso, tudo na pista. Tudo na pista. E no fim ele finalizou a sua carreira na Fórmula 1 na 2ª posição, completando a dobradinha com o recordista Sebastian Vettel. E o Webber fez sua graça. Tirou o capacete dentro do carro, numa cena inesquecível, maluco eu diria, e no pódio caiu. Pô, Webber.
Pô, tua última corrida tu vai cair no pódio, cara, que isso? Mostra tio Zeca pros filhinhos. Mostra. Isso, tio Zeca. Mas tá aí, despedida com estilo, ou nem tanto estilo assim, mas com pódio. Agora, pra fechar essa lista, talvez a mais famosa pra vocês. Nico Rosberg no GP de Abu Dhabi de 2016. Lembra que eu falei do Hawthorne que se aposentou campeão? Bem, o Rosberg foi assim também. O ano de 2016 é querido por todo mundo, com uma grande batalha pelo título entre Rosberg e Hamilton, que foi até a última corrida. E o alemão chegava em Abu Dhabi precisando somente de um terceiro lugar para conquistar o inédito campeonato. E o menino Nico não decepcionou, nem um pouco. A corrida era tensa, complicada, mas ele fez uma importante ultrapassagem em Verstappen para não se complicar. E quando Hamilton segurou o ritmo para todo mundo chegar, Rosberg não tremeu. Aguentou a pressão de Vettel e foi campeão mundial. E aí era a festa, Rosberg comemorou demais, era um peso tirado das costas. E logo depois da cerimônia de premiação da FIA, ele anunciou que iria se aposentar. Portanto, a última corrida de Nico Rosberg na Fórmula 1 foi a do título. Somente isso, cara. Só. Coisa boba. E bem, galera, essa foi mais uma lista aqui no canal das despedidas mais espetaculares de pilotos na Fórmula 1. Se esqueci de alguma, coloque aqui nos comentários. Concorde, discorde, sempre com respeito. E nos vemos no próximo vídeo aqui no Primeira Fila. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso Discord. Os links estão onde? Na descrição. E manda também sugestões aqui nos comentários. Podem enviar à vontade. E é isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!